Glória a Deus, amém? Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, Deus. Deus é fiel, é maravilhoso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos colocar de pé em reverência à palavra? Ô Espírito Santo. Aleluia, Deus. Versículo 1. 2 Crônicas 20, 1. Tudo achou aí? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do palácio novo. Fale conosco, Pai, de uma forma especial, em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus? Já observou, irmãos, que quando a notícia ruim chega, a nossa postura muda? Nós começamos a orar mais, vir mais à igreja, clamar mais. Mas o ideal é que isso não viesse a acontecer só quando a luta chega. Deveríamos orar em todo o tempo, como a Bíblia diz. Josafá enfrentou aqui um problema, uma grande multidão de 3 nações veio contra ele. E ele teve medo, e é normal do ser humano ter medo. Mas ele repreendeu esse medo e começou a buscar Deus. Diga ao seu irmão assim: é tempo de buscar Deus. E o que aconteceu, pastor? Ele parou em pé diante da congregação e disse: Deus, os meus olhos estão em Ti, em mim já não há mais força. E ele abriu o coração para Deus e começou a falar com o Senhor. Deus agora envia o profeta e Deus vem e traz uma revelação. Eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo 20. Aleluia, Pai, glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Versículo 13. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Deus vai estar pelejando contra os inimigos, amém? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. O homem não confiava, irmãos, no seu exército. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Diante da luta, os seus olhos estão em Deus? Diante da dificuldade, os seus olhos estão em Deus? Se os seus olhos estão em Deus, tenha certeza que o impossível vai acontecer. Que a provisão vai chegar, que a bênção vai vir, porque os seus olhos estão em Deus. E Ele não te decepciona, amém? Olha o que a Bíblia diz mais, irmãos. Ele não vai te decepcionar. Versículo 13. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. A peleja não é vossa, é de Deus. Diga assim: a peleja não é minha, ela é de Deus.
mas o que eu preciso fazer é orar. Deus não abre mão da sua oração. Mateus 6 fala que antes mesmo de pedirmos a Deus, Deus já sabe. Pastor, se Deus já sabe, por que eu devo pedir? Porque Deus quer edificar a sua fé para você ser participante do milagre. Lembra o que o Senhor fez? Ele misturou, pegou ali a saliva, misturou com barro e fez lodo e passou nos olhos do cego. O Senhor estava misturando algo, o poder dele, a palavra que sai da boca dele, com o barro que somos nós. Para o Senhor curar o paralítico, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Deus faz para sermos participantes de uma grande obra. Deus está falando para você que Deus não quer ouvir a oração do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu pastor. Deus quer ouvir a sua oração. Tem hora que a nossa oração, irmãos, ela tem que ser colocada diante de Deus. Pastor, e por que aconteceu isso com Josafá? Josafá, ele se uniu a Acabe, e isso pareceu mal aos olhos de Deus. E aí Deus agora permitiu esse vento, e o vento foi forte. Por que eu devo orar, pastor? Em primeiro lugar, se o Senhor fosse trazer nessa noite o principal motivo para eu estar em oração, é por causa da luta? Não. Você tem que orar, irmãos, para estar perto de Deus. Você tem que orar para ser cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor falou assim, que no mundo tereis aflições. Você vai ter aflições aqui no mundo. Você vai ter tempestade. Por isso eu amo Mateus 7,24, que vem o vento, a chuva, dão contra a casa, mas se ela está firmada na rocha, ela não cai. Se você fizesse uma retrospectiva da sua vida, de tudo que você passou nos anos passados, das lutas, você vai lembrar os livramentos, você vai lembrar de uma palavra que Deus falou contigo, você vai lembrar que você entrou na fornalha, que você entrou na cova dos leões, mas Deus te livrou lá dentro, porque Ele continua sendo fiel. O problema não está em Deus, irmãos, o problema está conosco, porque quando vem a paz, quando tudo está bem, nós paramos, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, e por não buscar a Deus, a gente vê as coisas travando, e Deus está falando nessa noite que é tempo de se levantar em oração. Quer dizer para você, os cultos em todos os ministérios, que igreja é uma só, que dá menos gente, é o culto de oração. Se você marca hora para orar, irmãos, as pessoas não vêm. Hoje não se vê falando mais de vigílias como era antigamente, porque os cristãos não oram mais. A oração é aquela oração mais simples, aquela oração, desculpa a expressão, aquela oração mais sem vergonha, irmãos. Deus, eu te agradeço pela minha bênção e acabou. É a oração do almoço. Deus quer ver você, crente, de joelho no chão. Deus quer que você ore primeiramente para ter intimidade com Deus, conhecer o Espírito Santo, para Deus se revelar a você. E Deus está falando para você que é uma família que muitas vezes não conhece a Jesus, que muitas vezes está distante de Deus, que Deus te levantou como coluna de oração. E a pergunta é, temos orado? A pergunta é, será que estamos orando? Nessa madrugada, irmãos, eu já fui dormir tarde, bem tarde mesmo, e aí quando foi umas quase 3 horas da manhã, eu acordei. Eu ia levantar 5 e pouco, e eu não consegui dormir mais. E só me veio no coração uma pessoa para orar. Mas veio forte, não era uma revelação. Era aquele sentir de Deus para orar para uma pessoa. E eu comecei a orar, e falei, Deus, protege, Senhor. E aí o sono não vinha, e eu sentia que era para orar. Isso era o Espírito Santo conduzindo. Foi isso que aconteceu com Josafá, irmãos. Ele temeu, mas depois ele se pôs a orar. Tem hora que o Espírito Santo está te chamando para orar e você está muito ocupado com muitas coisas. Tem hora que o Espírito Santo está te chamando para orar e você está, preste bem atenção, como Maria. Não, pastor, está como Marta. Está muito preocupado nos afazeres, com a mente assim a mil, estressado, estressada, angustiado, e Deus te chamando para a oração. Por isso a Bíblia fala em Mateus 26,
que o Senhor Jesus, olhando para os discípulos, viu os discípulos dormindo. E Paulo, em uma das epístolas dele, ele falou assim: desperta tu que dormes. É necessário nos levantarmos para a oração, para o clamor. E eu vou dizer para você, tem crente que Deus não vai deixar dormir de noite. Tem crente que Deus não vai deixar dormir, porque Deus quer ouvir a sua voz, como era com Adão na viração do dia. Aí você vai olhar para a Bíblia, irmãos. Vou para Gênesis. Está ali Abraão. A mulher não podia ter filho. Deus deu uma promessa. Abraão confiou em Deus. No dia que Deus pediu para sacrificar Isaac, ele foi até o monte. Chegando lá, irmãos, Deus mandou a provisão. Ele estava ouvindo e seguindo a direção de Deus. Isaac cresceu. Agora Isaac enfrenta um problema muito sério. Está debaixo de uma promessa que seria filho e pai de uma grande multidão também. Só que Rebeca não podia ter filho. E ele orou a Deus incessantemente. Sabe o que Deus está falando para você? Nessa causa, você tem que orar incessantemente. Você tem que clamar a Deus. Você não tem que ter pressa para sair da presença do Senhor. Você tem que desejar ouvir a voz de Deus e falar: Deus, me fala, Senhor. E a Bíblia fala que Deus enviou a resposta. Deus enviou a resposta. Esté, irmãos, quando a nação de Israel, os hebreus, ia ser destruídos, Esté levanta agora um jejum e pede para todo Israel orar a Deus. E Deus ouviu a oração. Deus não deixou de ouvir a oração. Deus não deixou de ouvir o seu clamor. O problema, irmãos, é que estamos vivendo uma vida espiritual desorganizada. Gastamos tempo com outras coisas e não com Deus. Deus falou para mim assim: quando você for pregar, eu vou trazer palavra para você pregar. Vou te usar nos dons. Vou falar contigo. Mas eu quero que você vai ter muitas vezes que você vai abrir mão de muitas coisas para ficar comigo. Para passar tempo comigo. Irmãos, lá no céu não vai haver outras coisas a não ser passar tempo com Deus. Se te incomoda você vir para a igreja, se te incomoda você orar, se está te incomodando você buscar Deus, tem algo errado e não é com Deus. Deus está sempre buscando você. Está sempre buscando você. Como na viração do dia, para ter intimidade contigo. Mas o problema, irmãos, que nós não estamos priorizando Deus nem a oração. Glória a Deus. Você quer ter experiências com Deus? Ore mais. Você quer a resposta de Deus? Leia mais a palavra. Esteja mais em oração. Pastor, está difícil. Está difícil. Você está passando por luta? Tem gente que está passando por luta pior. A minha luta é grande porque ela é minha, não é assim? A sua luta é grande porque ela é sua. Mas tem gente com luta pior. Eu abri o celular ontem e mostrei para minha esposa. Um abençoado com uma empilhadeira caiu nele, um adolescente. Ele perdeu as pernas, irmãos. Ele tem isso aqui, daqui assim, da barriga para cima. O médico deu uma opção para ele. Ou a gente tenta reconstruir daqui para baixo, mais um risco muito grande de morrer, ou você fica salvo daqui para cima. Ele decidiu. Eu vi outro dia um rapaz, perdeu os braços. Ele nasceu sem os braços. Ele estava tocando guitarra e adorando a Deus com os pés. Tem hora que temos saúde, irmãos, e nós não valorizamos a presença do Senhor. Eu vi uma criança pedindo socorro para ajudar ele, com o corpo todo ferido. Eu falei com Deus, falei: Senhor, tu és o mesmo, Senhor. Tem pessoas sofrendo, irmãos. Mas isso aqui, irmãos, é algo passageiro. A pior coisa é a pessoa sofrer no fogo do inferno por não ter aceitado Jesus como Salvador. A pior coisa, irmãos, sabe o que acontece?
É aquilo que que aconteceu, aquilo que o Senhor falou para os discípulos. Olha, muitos profetas gostariam de ouvir e ver o que vocês estão vendo. Você tem provado o melhor de Deus para a sua vida? Deus está te chamando, como lá em Ezequiel, para você mergulhar mais fundo. Para você ir mais fundo, andar. Porque as águas muitas vezes estão dando um tornozelo. Esse foi o tema do ano passado. Tem muita gente que está passando 15 anos, 20 anos, 30 anos e as águas estão no tornozelo. E Deus quer se revelar a você de uma forma tão grande, tão sobrenatural. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Aí quando Jesus volta, está falando agora do fermento. Os discípulos estavam pensando em 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor estava falando do fermento dos fariseus, de algo espiritual. Nicodemos, o Senhor falava de algo espiritual e não estava entendendo. Muito crente está assim, irmãos. Crente carnal, crente menino. Preste bem atenção, tudo se machuca. Qualquer coisa quer parar. Tem gente passando luta pior. Tem gente perdendo tudo. Essa música Jó que você ouve cantando, quando a mulher de Deus foi fazer esse hino, compor, o filho dela sofreu um acidente. E o filho dela ficou na UTI. E ela adorou a Deus com esse hino. Tem hora que, irmãos, nós cantamos tantos hinos tão fortes, mas não vivemos. Senhor, te louvarei conforme, Senhor Pai, não importa a circunstância. Quantas vezes que nós declaramos somos fiéis a Deus, mas não tiramos um pouco do tempo para oração, para a leitura da palavra, para congregar, para buscar a Deus, mas queremos o melhor de Deus para as nossas vidas. Até quando vamos ficar assim, irmãos? Até quando vamos viver uma vida espiritual de forma relaxada? E o Espírito Santo quer que o fogo venha arder continuamente no altar. Foi necessário, foi preciso, que uma multidão viesse contra Josafá, para ele abrir o olho, que as amizades que ele tinha não eram boas. Segura essa palavra. Então é que é necessário você passar por uma decepção, para você entender que quem você anda não agrada a Deus. E essa pessoa vai te levar para o buraco. E não era a primeira vez. Se você observar, certa feita, a Bíblia nos fala, irmãos. Lá, a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, em 1 Reis, fala sobre isso. Você vai ver que Josafá, ele era genro de Acabe. E um dia ele foi visitar o sogro. E Acabe andava, irmãos, com Jezabel, esposa dele, mulher que não temia a Deus. Resumindo a história, deu na mente de Acabe se levantar contra a Síria. E aí eles iam a Ramote de Gileade enfrentar o inimigo. E aí o próprio Acabe falou assim: você vai comigo, Josafá? Josafá falou: eu vou, nem orar a Deus, eu vou. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Veio todos os profetas. A Bíblia fala que o espírito de mentira veio na boca dos profetas de Acabe, dizendo: olha, sobe a Ramote de Gileade, que Deus está entregando os inimigos nas tuas mãos. Josafá falou assim: não tem mais nenhum profeta de Deus, não? Aí o profeta veio. Acabe falou assim: eu não gosto dele, porque ele só profetiza coisa ruim. Foi aquilo que a irmã Leila falou. Se tu só recebe revelação boa, meu amado, tem alguma coisa errada. É aquilo que falamos no domingo de manhã. Os irmãos estavam aqui e ouviram. Tem hora que Deus vai te confrontar. Tem hora que Deus vai te bater. Em que sentido? Aqui dentro, ó, vai te quebrar todinho. Porque Deus quer um posicionamento e um conserto. E aí a Bíblia fala que o profeta falou: olha, eu vejo como as ovelhas sem um pastor, sendo derrubado e as ovelhas estão dispersas. E mesmo assim, Josafá subiu para a peleja. Josafá se vestiu com vestes reais. Acabe
sendo muito esperto, falou: você veste com vestes reais. E ele se misturou com o povo. Quando a outra nação, os assírios, viu o rei Josafá, falou: está aqui o rei de Israel, porque havia uma ordem. O rei falou assim: vocês não vão pelejar nem contra grande, nem contra pequeno. Deus tinha dito: Acabe vai morrer em Ramote de Gileade. E o rei falou assim: olha, você vai pelejar somente contra o rei. Quando vieram, presta atenção, isso aqui serve para nós, irmãos. Quando veio os inimigos contra Josafá, pensando que era Acabe, o rei de Israel, o que Josafá fez? Meu Deus, meu Deus. É que nem você, quando aquele carro vem que vai te atropelar. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo. Meu Deus, não dá tempo de falar mais nada. Não é assim? Meu Deus, meu filho. Meu Deus. É desse jeito, não é? Foi assim que ele fez. O que aconteceu? A Deus vai lá, desviou o inimigo, irmãos, pela misericórdia. Quantas vezes nós assumimos caminhos errados, nós assumimos posições erradas, agimos contra a vontade de Deus, e Deus vem com a mão dele dizendo assim: ó, eu vou te livrar. Tem prova, irmãos, que nós mesmos buscamos com as mãos, e não é Deus, porque falta direção de Deus. Foi assim com Josafá. O que aconteceu? Aconteceu que descobriram, Deus permitiu que descobrisse quem era Acabe. Um lá, irmãos, pegou uma lança e acertou ele no meio do carro. E ele mesmo assim, ele lutou para ficar em pé. No final da tarde ele morreu. E se cumpriu a palavra do profeta. Então ele já tinha um histórico de pessoas erradas que estavam andando. E aí você vai ver depois o próprio Josafá se unindo com o filho de Acabe. A mesma coisa. Sabe o que Deus está falando para você? Não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Ele se uniu com o pai, pecou contra Deus. Deus teve misericórdia, agora se uniu com o filho. E Deus teve misericórdia de novo. Se nós não passarmos tempo com Deus, não vamos discernir as coisas, irmãos. Não vamos discernir o que é certo e o que é errado. Claro que tem coisa que é óbvio. Mas tem coisas que vai aparecer para nós que vai dizer assim: isso aqui é bom para você. Mas se você não orou, se você não buscou a Deus, você não vai ter direção de Deus. Um exemplo, uma proposta de emprego, uma viagem, decepcionar, você vai ser... Diga assim para você mesmo: eu preciso mudar de atitude. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Nosso problema, irmãos, é que nós não estamos valorizando Deus. Não estamos valorizando aquilo que eu falei aqui no início. Eu li Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, 3, versículo 22. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, se novas são a cada manhã. Deus tem sido tão misericordioso com você, misericordioso. Deus tem guardado você. Mas a nossa postura, isso eu coloco também a minha pessoa. Muitas vezes, irmãos, é como aqueles 9 leprosos. 9 leprosos. Só um voltou para agradecer. É tempo de rever certas coisas. De fecharmos a porta do nosso quarto e dizer: Deus, agora é eu e o Senhor. Agora é eu e o Senhor, Pai. Eu vou mudar minha atitude. Eu vou mudar, Senhor, Pai. Eu não vou viver a mesmice de sempre. Eu quero ouvir a Tua voz. Glória a Deus. Um pregador contando um testemunho falou assim que viajando muitos lugares, ia de uma viagem de avião, voltava viajando, pregando e não parava. Chegava no aeroporto: Deus, eu tenho que pegar outro avião. Chegava lá, pregava no lugar, eu tenho que ir para outro lugar. Teve um dia que ele estava indo numa ponte, num lugar bem bonito, aquela ponte, zona do trem, o trem passando, e ele no trem, né? Dentro do trem, no meio da ponte, o trem quebra. E ele: Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que chegar naquele lugar para pregar, Senhor. E Deus falou assim: eu permiti que isso aconteça.
acontecesse, para eu ter um tempo contigo. Não é que Deus é mau, irmãos, mas tem hora que Deus vai dar um freio em você, para você entrar no seu quarto e falar com Deus, para você ter um tempo com o Senhor e buscar a Deus e buscar o Senhor. Glória a Deus. Eu vejo muitos pastores falando, muitos, as igrejas estão vazias. As igrejas estão vazias. E buscamos a Deus quando? Quando nós precisamos. O que aconteceu com Josafá, pastor? Colocou os levitas na frente, os irmãos conhecem. Foi adorar a Deus. Deus enviou um anjo e deu vitória. Deus está liberando a tua vitória. Deus está liberando a tua bênção. Por isso que muitas vezes Deus deixa para agir no último instante, para você saber que é Deus e você valorizar Deus. Pedro virou para Jesus e falou assim, o Senhor falou, João 6, vocês não querem ir com eles? Vocês não querem ir com eles também? Pedro virou e falou assim, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ninguém mais pode nos abençoar, irmãos. Ninguém mais pode nos livrar. Tem certas coisas nas nossas almas, dentro do nosso ser, cá dentro, que só Deus pode tocar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu abrirei. Eu entrarei e cearei com ele e comigo. Tem áreas na nossa vida, irmãos, é como se entrasse em uma casa. A nossa vida é uma casa. Na sala o Senhor entra. Na cozinha o Senhor entra. Na copa o Senhor entra. Mas no quarto, não, Senhor. Tem coisa que precisa mudar aqui dentro da gente. Quantas vezes eu parava, irmãos, para orar e só ia pedir. Mas pedia, e Deus dava. Aí teve um dia que eu estava sentado, orando, isso há muitos anos atrás. O Senhor falou assim, fique comigo, filho. Eu quero falar contigo. Tem hora que você vai ter que se marcar compromisso, irmãos, para estar com Deus. Não estou falando que você vai abrir mão do seu trabalho. Mas aquela conversa com aquele amigo, aquela programação, sabe que tem como você abrir mão, só para ter tempo para com Deus. Porque muita gente está tendo tempo agora na UTI, pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, me tira daqui. Que não venhamos ser como Josafá, irmãos, que naquele instante que veio o inimigo, ele lembrou de Deus. Lembre de Deus em todo o tempo, para a glória do Senhor. E como é que eu demonstro que eu valorizo Deus? Eu quero deixar para você algumas atitudes que você pode ter, que você tem que ter, que vai demonstrar que você valoriza Deus. Se você, em primeiro lugar, se você ama a presença de Deus, você valoriza Deus. Quando eu falo na presença, é você amar estar perto de Jesus. Eu amo estar perto de Jesus. Eu amo a adoração, eu amo a oração, eu amo a palavra. Alguns lugares você vai pregar, a pessoa vê uma palavra de meia hora, 40 minutos, misericórdia. Essa palavra não acaba mais não. Você ama a voz de Deus? Você ama a presença do Senhor? Tem dias que eu falo bem assim com Deus, eu falo assim, Espírito Santo, eu amo ouvir sua voz, Senhor. Eu li um livro, irmão, chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse livro foi lançado em 1996. Eu li esse livro, a minha oração mudou. A minha forma de falar com o Espírito Santo, de ver como uma pessoa. E aí eu criei uma frase para mim, que eu uso até hoje. Eu falo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Então eu vou fazer algumas coisas. E Deus fala assim, pare e faça isso que eu estou te mandando.
Eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, virava a noite trabalhando. E tudo aquilo que eu ajuntei, eu via assim, indo embora financeiramente. E o Espírito Santo falou assim para mim assim: olha, fique comigo. E eu via tantas vezes Deus me dando direção, irmãos, para ser honrado e abençoado por Deus. Tantas vezes Deus me dava direção, me livrava, e eu ouvia a voz de Deus. Oh Deus, estamos tão ocupados com o nosso mundo, com as nossas coisas, ocupados com aquilo que nós queremos. O Espírito Santo quer ter você tão perto, para você viver o projeto que Ele tem para você. Vou finalizar aqui agora para você. Quando eu vi aquela criança chorando, eu vi 2 vídeos dessa criança. A criança pedindo ajuda, ela estava ainda meio fortinha ainda, mas cheia de feridas. No segundo vídeo, irmãos, dava pena. Aqui no Brasil, a criança tão magra, e o corpo de ferida todinho. Eu falei: Deus, tu és o mesmo, Senhor. Levanta a tua igreja, me levanta, Senhor, Pai, em milagres. Deus, tu és o mesmo, Senhor. Abre em Atos 10, 38. Que vamos parar de olhar para o nosso umbigo, irmãos, para as nossas coisas. A Bíblia fala em Gálatas 6, versículo 2, diz assim: se surpreendermos o irmão em alguma falha, orientai o irmão com espírito de mansidão, olhando também por vós. E a Bíblia fala mais que, levando as cargas uns dos outros, cumprirei a lei de Cristo. Que não venhamos pensar no que é nosso propriamente, mas sim no que é do outro. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Você não se importar só com você, mas com a obra do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha, irmãos, coisa tremenda. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida e penduraram no madeiro. Glória a Deus. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos do que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios foram derramados o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falar em línguas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesses com eles por alguns dias. Glória a Deus.
Fique de pé em nome de Jesus. O mesmo Jesus está vivo hoje fazendo milagre. O mesmo Jesus está fazendo milagre. Que a nossa atitude mude, irmãos. As pessoas não conhecem mais a Bíblia. As pessoas não oram mais. Mas hoje eu declaro que a nossa vida espiritual vai ser diferente. Em nome de Jesus. Você vai ter força para jejuar, ler a palavra e orar para a glória do Senhor. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Santo Senhor. O que Deus está falando conosco? Que Ele quer ver cada um de nós buscando a Deus. Não é orando, não é pedindo alguém para orar, não é errado, irmãos. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. Deus, nessa hora queremos apresentar as nossas vidas, Jesus. Oh Deus, é tão fácil ser abençoado. Só basta crer e orar, Senhor. Mas além disso, Senhor Pai, o Senhor quer nos usar, quer passar tempo conosco, Deus. Espírito Santo, muda a nossa vida, Pai. Porque quantas vezes trocamos o Senhor, Pai, por tantas outras coisas. Quantas vezes, Senhor Pai, no dia de cultuar, trocamos o Senhor, meu Deus, por tantas outras coisas, televisão, internet. A Tua igreja, Senhor Pai, uma boa parte está tão distante, Senhor. Pessoas que falavam em línguas já não falam mais. Pessoas que eram usadas por Deus já não são usadas mais, Senhor. Pessoas que buscavam a Deus. Oh, Senhor Pai, que possamos nos levantar nessa noite, Senhor. Que possamos nos levantar nessa noite. E venhamos orar, Senhor, e clamar. E seguir as Tuas direções, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra fala que os sinais seguiriam aqueles que creem, Senhor. Nós cremos nos sinais. O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Nos usa, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os males caem por terra em nome de Jesus. Que bate e retira agora toda enfermidade. Essa vitória que tua filha precisa, Pai. Não é, meu Deus, a vitória que, meu Deus, Pai, principal que ela precisa. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Joga por terra as amarrações, Senhor, Pai, do adversário. Joga por terra todo o mal que o diabo tem se levantado, Pai. Em um nome de Jesus, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua vitória, mas não se esqueça que foi Deus. Receba a tua bênção. Não se esqueça que foi o Senhor que abriu a porta, o Senhor que te livrou, o Senhor que te abençoou. Volte para agradecer, volte para se envolver com Deus, porque Ele tem uma obra maior. Aleluia, Pai. A Bíblia fala que se pensarmos só nas coisas deste mundo, miseráveis homens que somos. Oh Deus, Pai, que pensamos nas coisas do alto, Senhor, naquilo que Tu tem para nós, Senhor, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus, Senhor. Em um nome de Jesus. Abençoa a nossa família, a nossa casa. Deus, te agradecemos pelo pão de cada dia, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. Se revela através da palavra, Senhor. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Oh Deus, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, para a glória do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, se manifesta, Senhor, a mim, Senhor, e que eu possa remir o tempo, que eu possa valorizar o Senhor e renunciar tudo aquilo que me afasta de Ti, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Irmão amado, desde os 15 anos, desde os 15 anos que eu busco a Deus, e eu tenho dito para Deus: Deus, eu tenho feito tão pouco. E quando nessa noite que eu perdi o sono, e a pessoa que Deus me colocou para orar na madrugada, eu recebi uma ligação dessa pessoa. Pela manhã, eu recebi uma ligação. Foi a pessoa que Deus mandou orar na madrugada.
E essa pessoa estava passando por um problema. Então eu olho assim e falo, Deus, você precisa de mim para quê, Deus? Deus não precisa nem de mim, irmãos. Se eu não tivesse aqui, Deus levantava milhares para estar aqui no meu lugar. Não há exclusividade. Mas mesmo pequeno, mesmo sendo pó de cinza, barro que sou, Deus quer ouvir a minha voz, porque Ele é meu Pai. Ele quer ouvir sua voz, porque Ele é seu Pai. Ele se importa tanto com você. Quando eu vi aquele texto de Lázaro, quando Jesus chegou e chorou, eu fiquei tão impactado. Jesus chorou por causa de Lázaro. Jesus chorou por causa de Lázaro. Jesus se importa conosco. Jesus se importa conosco. Glória a Deus. Tem uma pessoa que está aqui que Deus está dando um livramento de infarto fulminante nessa noite. Glória a Deus, a irmã de óculos. Deus está dando um livramento hoje para a irmã. Viu, garoto? Toma posse. Em nome de Jesus. Você vai começar a sentir um mal-estar e um queimou nas costas. E eu veio muito forte, ao ponto de você não ia resistir. E Deus está quebrando nessa noite. Amém, minha irmã? Aquela peso nas costas, aquela coisa ruim. Aquela coisa ruim. Mas Deus está te livrando. Glória a Deus.